Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, e assim transbordarão de vinho os teus reservatórios ou os teus lagares. Amém? Põe de novo, eu quero ler pelo telão. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Pai, eis a tua palavra, continue falando aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar? Eu e meu esposo, nós temos uma dificuldade imensa até Deus começar a trabalhar muito no nosso coração, a cobrar sobre isso. Porque por conta de algumas igrejas que abusam do dinheiro dos fiéis, por longos anos nós ficamos reféns disso, e sem conseguir falar sobre dízimos, sobre ofertas, porque as pessoas estavam tão já traumatizadas com tudo o que viam, né, por aí no Brasil e no mundo, e às vezes a gente se trancava, não ensinava sobre algo tão poderoso e precioso, que é honrar ao Senhor com os dízimos e ofertas. E depois que o Senhor começou a ministrar em nosso coração, nós aprendemos que por mais que nós sabíamos disso, nós precisávamos ensinar para a igreja também sobre essa importância, porque muitas vezes os fiéis, eles ficam impossibilitados de crescer, de frutificar, de prosperar, porque têm retido aquilo que não é seu, aquilo que é do Senhor. Amém? Então, aproveitando o nosso culto de primícias, que é no próximo domingo, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente olha, quem deu a ordem para que os israelitas, eles primiciassem, foi o próprio Deus. O próprio Deus, ele deu uma ordem para que todo Israel, eles oferecessem o primeiro fruto a Deus, eles ofertassem o primeiro animal a Deus, o primeiro fruto da terra a Deus, e até o primeiro filho eles tinham que ofertar, e dava o filho não, mas dava uma oferta a Deus. Então sempre o povo de Israel, eles tinham essa coisa de ofertar, de primiciar, porque eles entendiam que a primeira coisa que eles tinham que ser dado a Deus. Amém? Então, na hora da colheita, que o povo de Israel, eles pegavam ali os feixes, o primeiro feixe eles ofertavam a Deus. Se eles colhiam as frutas, as primeiras e melhores e mais bonitas frutas, eles ofertavam a Deus. Quando eles pegavam seus animais que eles iam vender, sacrificar, o animal mais bonito, que ele via que era maior, mais formoso, esse animal eles pegavam e ofertavam a Deus. Então o povo de Israel sempre eles tinham essa cultura, porque foi um mandamento dado por Deus. E quando a gente olha no dicionário, a palavra primícia significa primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos e primeiros gozos. Então a gente percebe que primícia vai muito além do que somente dinheiro. Amém? É toda a sua vida, é você entender que Deus precisa ser o número 1, a prioridade da sua vida. O pastor depois ele vai explicar um pouquinho sobre a nossa primícia, mas nesse dia específico, a gente tira esse dia somente para Deus. É um dia que a gente normalmente passa na igreja, os irmãos aqui sabem. Esse ano o pastor está pensando em tirar o culto da manhã, né, para poder deixar o povo mais relaxado, porque às vezes a gente vem, arruma aqui, faz uma ornamentação muito bonita, mas aquele dia é o dia para o Senhor, é um dia que nós ofertamos ao Senhor. Só que isso não pode ser apenas um dia específico do ano que a gente coloca como o dia da primícia. Nós precisamos separar um dia para Deus, nós precisamos separar um momento da nossa vida para Deus. Às vezes quantas horas tem um dia, gente? 24 horas.
Um dia tem 24 horas. Se fôssemos dizimar dos nossos dias, do nosso dia, e tirássemos 10% desse dia, 24 horas seria 2 horas e 40. Aí eu te pergunto, você tem tirado 2 horas e 40 minutos do seu dia para Deus? Você tem tirado 2 horas e 40 minutos do seu dia para Deus? Às vezes a gente não tira nem 30 minutos. Às vezes a gente chega, ajoelha, Senhor, eu te agradeço por esse dia em nome de Jesus, amém. Jesus, te agradeço por essa comida em nome de Jesus, amém. E a gente vai passando os dias sem ter intimidade, sem ter comunhão com o Senhor. Sabe, esse ano eu coloquei para mim o ano da intimidade, o ano da comunhão, o ano da busca, o ano da fome, da sede por Deus, o ano da paixão pela presença. Porque não adianta você ter tudo se você não tiver a presença de Deus, amém? De nada você adianta ganhar o mundo inteiro se você não tiver a presença de Deus, você já perdeu tudo. Porque a Bíblia nos diz que o que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E como se perde a sua alma? Quando você está distante de Deus, sem conexão com o Pai. É assim que se perde a sua alma. Então, a primícia, ela vai muito além de simplesmente ofertas. Mas quando nós falamos de ofertas, nós falamos de dinheiro também. E Deus precisa de dinheiro, gente? Deus precisa do seu dinheiro? O que você poderia dar a um Deus que tem tudo? Me diga aí. O que você poderia ofertar a um Deus que tem tudo? Então Deus precisa de dinheiro? Não. Mas Ele precisa provar o seu coração. Porque às vezes nós estamos tão apegados ao dinheiro que nós temos dificuldades de abrir mão disso para Deus. O que Deus nos pede, a parte que Deus nos pede, muitas vezes nós temos dificuldades. Aqui nós não cobramos dos irmãos, não. Nós colocamos, irmãos, tenha a sua fidelidade com Deus. Seja fiel com Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. O que é o dízimo? 10% daquilo que você ganha. Só que tem gente que tem dificuldades em tirar 10%. Gente, se você tem um trabalho, quem lhe deu o seu trabalho? Quem lhe deu? Deus. Tudo que nós temos, quem deu foi Deus. E às vezes nós temos tanta dificuldades em tirar a mão do bolso e entregar a Deus aquilo que Ele mesmo nos deu. Tanta gente desempregada, tanta gente procurando emprego, e a tua empresa tem prosperado e você não tem ficado desempregado. Glória a Deus por isso. Amém? Deus tem feito você prosperar em um tempo onde muita gente está desempregado. Deus tem feito a sua empresa crescer em um tempo que muitas empresas estão fechando. E glória a Deus por isso. Então o dízimo e a oferta, ela revela o teu coração. Porque quando eu dizimo na casa do Senhor, eu entendo que tudo que eu tenho vem de Deus, que sem Ele eu não teria nada. Quando eu trago a minha oferta, eu entendo que Deus foi bom comigo e Ele me deu, e é por isso que eu tenho para retribuir. Amém? Isso é gratidão. Às vezes nós temos tanto peso de quando falamos de ofertas, tem igrejas que o momento pode estar gostoso, o fogo caindo, mas quando fala de oferta, o fogo apaga, porque falou de dinheiro agora. Gente, nós queremos criar uma igreja com a mentalidade que entenda que tudo que nós temos vem de Deus, que sem Ele nós não teríamos nada. A Ele a honra, a Ele a glória para todo sempre. Amém? Então Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver o seu coração. Tem gente que consegue ser fiel a Deus quando ele recebe meio salário. Tem gente que consegue ser fiel a Deus quando recebe um salário. Mas quando parte um pouco mais, o coração dele se prende, ele não consegue ser fiel. Só que se Deus, Ele tem te provado no pouco, e você tem sido um infiel, como Ele pode lhe dar coisas grandes, maiores, se você não consegue ser fiel naquilo que Ele tem lhe dado?
Então, nós aprendemos que a oferta, ela revela o meu coração. A oferta revela o teu coração. Quando você é fiel no seu dízimo, isso revela o teu coração. Quando você é fiel em algo que você vendeu, que Deus abençoou, você conseguiu vender, uma herança que você recebeu, o seguro, tudo, isso revela o seu coração. Você não precisa esconder isso de mim ou do pastor, porque Deus vê o seu coração. Então, o texto que nós lemos fala que Deus iria honrar, Ele iria derramar bênçãos sobre aquele que dava dinheiro? Não. Sobre aquele que dava algo para Deus? Não. A Bíblia diz que Deus iria honrar aqueles que honravam a Ele. Por que a diferença? Porque às vezes você dá algo na casa do Senhor com o coração pesado. E a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, quando você dá algo na casa do Senhor, ai meu Deus, eu estou dando, mas e se faltar? Ai, eu estou dando, mas Senhor, sabe o que é de Deus, é de Deus. Então, a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, quando você entende, olha, essa é a minha primícia, antes de qualquer coisa, recebi meu salário, recebi isso, recebi aquilo, antes de investir em qualquer outra coisa, eu vou tirar o que é de Deus. Então, Deus diz, aqueles que honram a Deus com as suas primícias, né, transbordarão. Mas é honrar, não é dar. Porque dá por qualquer... eu dei. Não, é quando você honra. Deus te honra, Deus te recompensa. Amém? Então, quando você honra Deus, eu estou tirando aqui primeiro a sua parte. Eu estou lhe devolvendo, porque eu entendo que tudo que eu tenho vem do Senhor. Que sem ti eu não teria nada. Que aquilo que eu tenho foi o Senhor que me abençoou. Foi o Senhor que me prosperou. Foi o Senhor quem me deu. E todas as vezes que você honra a Deus com um sentimento de gratidão, a Bíblia diz que vai transbordar os teus lagares. Sabe, você vê alguém que trabalha tanto e não tem nada, e você vê alguém que talvez não trabalha tanto, Deus está prosperando. Por quê? Porque é um coração sincero, fiel, grato ao Senhor. Porque tem gente que trabalha muito, mas não consegue desfrutar daquilo que Deus tem dado. Tem gente que trabalha demais e não consegue desfrutar daquilo que Deus tem dado, porque não tem sido fiel ao Senhor. Então, mais do que pedir dinheiro, nós não estamos aqui para pedir, nós estamos aqui para te ensinar que é um princípio. E muitas vezes você está sofrendo porque você não está levando a sério um princípio que foi dado por Deus. Então, quer ser honrado, quer ver o teu lagar prosperar, quer ver as obras das tuas mãos prosperar, quer ver o teu serviço prosperar, quer ver a tua empresa prosperar, seja fiel ao Senhor em todos os detalhes. Seja fiel ao Senhor em todos os detalhes. Em Romanos, no capítulo 11, no versículo 16, o apóstolo Paulo escreveu: mas as primícias são santas, também a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Olha, e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. O apóstolo Paulo está nos ensinando um princípio. Quando você pega a raiz e primicia ela, o primeiro, todos os ramos serão santos. Ou seja, se você tira a primícia, o primeiro, você pega o seu salário, você tira primeiro de Deus, todo o seu restante será abençoado, será santo. É isso que o apóstolo está nos ensinando. Se você tira a primícia, todo o restante vai ser santo, vai ser consagrado ao Senhor. Só que isso, as duas partes. Da mesma forma, quando você tira, você consagra o restante. Quando você não tira, você está deixando aquilo sem as bênçãos do Senhor. Amém? E às vezes é por isso que você pega o dinheiro e sofre tanto, pagando tantas contas, pagando tanto com remédio, gastando tanto com remédio, que você não tem noção
Porque às vezes você não está consagrando o seu dinheiro. E é por isso que o apóstolo está dizendo: se você consagra a raiz, todo o restante vai ser consagrado. Se você consagra a primícia, todo o restante vai ser consagrado. Amém? Então precisamos aprender a santificar o Senhor, as primícias da nossa renda, as primícias daquilo que nós recebemos. Lá em casa eu ensino os meus filhos, gente. Talvez vocês falem assim: ah, tá pregando, tá falando isso, mas cadê nossa tesoureira? Tesoureira, o pastor dizima, eu dizimo, meus filhos dizimam. Eu não estou ensinando para vocês algo que nós não vivemos. Eu ensino para vocês algo que nós colocamos em prática. Amém? Tudo lá, meus filhos, eles têm os negócios dele, né? Ali é o empresário, tem uma barraca de temperos. Os outros me ajudam em casa para ganhar alguns centavos. Lavou alguma coisa, 20 centavos. Varreu alguma coisa, 15 centavos. E no final, eles também dizimam desse valor. Porque nós ensinamos sobre isso. Eu acho muito bonito. Eu quero louvar o Senhor pela vida do irmão Silvio. Amém? Todos os irmãos são fiéis, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Mas o Silvio, a tesoureira, vai saber, né? Porque eu tô falando disso dele. Gente, esse irmão recebe o dinheiro qualquer hora que seja, do dia, da noite, da madrugada. Ele faz o pix dele lá para a conta da igreja. E eu falo que o Senhor continue te abençoando, te prosperando. E ele sabe disso, que Deus tem feito na vida deles, né? O que o Senhor tem abençoado a vida deles. Então nós precisamos aprender a isso. Às vezes nós estamos honrando a Deus de qualquer forma. Será que é honra isso? A Bíblia diz que um dia Abel e Caim, Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador. E um dia eles pegaram e foram oferecer as primícias, né? O que seria a primícia daquilo que eles trabalhavam ao Senhor. E a Bíblia diz que Abel, ele pegou a primícia do seu rebanho ali, aquilo que tinha mais gordura, e ele trouxe para oferecer ao Senhor, para ofertar ao Senhor. Só que a Bíblia nos diz que Caim, no fim de uns tempos, um dia qualquer, já tinha passado as primícias, ele pegou e foi ofertar ao Senhor. Percebe? Abel era a primícia dele, algo precioso, que ele viu é mais bonito, é mais gorduroso, e ele trouxe para oferecer ao Senhor. Caim, ele pegou talvez os seus melhores frutos e vendeu, e o que sobrou ele veio trazer para Deus. Aí a Bíblia diz que o Senhor, ele atentou para Abel, ele aceitou a oferta de Abel, mas ele rejeitou a de Caim. Por quê? Porque o coração de Abel olhou e disse: Deus, o Senhor é minha prioridade. Se não fosse pelo Senhor, eu não teria nada disso. Então receba o que há de melhor em mim. Abel quis colocar que tudo que ele tinha era por conta da força do seu trabalho, das suas experiências. Eu sei muito bem, eu conheço, e trouxe qualquer coisa para Deus. E a Bíblia diz que Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Nós precisamos ter cuidado para Deus não estar rejeitando as nossas ofertas, rejeitando os nossos dízimos, porque às vezes nós estamos dando o que sobra para Deus, mas Deus, ele não aceita resto, ele quer ser prioridade em nossa vida. Deus, ele quer ser prioridade em nossa vida, sabe, em todos os sentidos. Eu sempre costumo dizer que quando você vai no aniversário, as pessoas têm a mania de dizer sobre o primeiro pedaço que dá confusão, não é? Se o filho dá para o pai, a mãe fica brava. Se dá para a mãe, o pai fica bravo. É desse jeito. Mas o primeiro pedaço do bolo significa dizer que aquela pessoa tem aquela outra em grande estima. Se eu der para o meu esposo o primeiro pedaço do bolo
do meu aniversário, eu quero dizer para ele: olha, eu amo as outras pessoas que estão aqui, sou feliz, mas eu quero te dizer que eu te amo muito mais. Então eu dou o primeiro pedaço para ele, reconhecendo que ele é importante na minha vida. Então para Deus é isso. Quando nós damos o primeiro pedaço do nosso bolo para Deus, nós estamos dizendo: Senhor, as pessoas são especiais para mim, mas o Senhor é número 1, o Senhor é prioridade. Amém? Então, quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que a primícia, ela vai muito além. Eu estou citando um pouco sobre ofertas, porque nós teremos nosso culto de ofertas, de primícia, gente. E vocês não têm noção de quantos testemunhos nós já vivemos nesse culto de primícias. Eu quero testemunhar que a nossa primeira primícia que nós fizemos, eu sonhava em ter uma menininha, eu estava com a gravidez de alto risco, estava muito complicado, e meu esposo falou: vamos primiciar. E nós queríamos dar um valor que nós não tínhamos em dinheiro, gente. Nós não tínhamos. E eu me lembro que naquele dia, ele pegou o cartão, foi no centro, não foi, amor? Foi no centro, passou o cartão lá, gente, tomou um empréstimo. Isso é os pastores fazendo, viu? Para quem fala que tá querendo roubar dinheiro, não. Era nós mesmos pastores. E nós fomos no centro, passamos o cartão, tomamos um empréstimo, parcelamos em não sei quantas vezes, com juros. Mas nós tiramos uma primícia para cada um de lá de casa. O valor meu, o valor dele, o valor do Gedael, o valor do Gabriel e, pasme, o valor da Deise, que ainda não tinha nascido. Estava dentro da barriga, perde, mas não perde, aporta, mas não aborta. E eu falei com o Senhor: Senhor, nós estamos primiciando na vida da minha filha. Nós cremos que ela vai nascer com saúde e ela vai nascer bem. E a Deise está aí, vai fazer 5 anos daqui, o mês que vem, para a glória do Senhor. Porque todas as vezes que Deus vê um coração sincero, Ele não é, indiferente. Então, coloque a sua fé em prática. E eu tenho certeza que nesse culto de primícias, mais uma vez, nós ouviremos testemunhos de muitos milagres que Deus fará nesse lugar. Amém? Então, na Bíblia está repleta de pessoas que viveram uma vida colocando Deus como prioridade, não só em dinheiro, mas com a vida toda. Porque de nada adianta você dizer: pastora, eu tiro sempre o meu dízimo, mas não consegue primiciar a sua vida, Deus. Deus quer o seu dinheiro, sim, mas Ele quer a sua vida primeiro. Ele quer você primeiro. Porque às vezes nós estamos tão distantes de Deus. E eu tenho dito que esse ano é o ano de intimidade. É o ano que nós avançaremos, mergulharemos mais fundo, iremos, mais perto de Deus. Esse é o ano que a igreja está crescendo. Deus está abrindo, alargando as portas, alargando as tendas, tem feito prosperar. Mas esse crescimento, ele precisa vir acompanhado da presença de Deus nesse lugar. Nós não queremos apenas crescer de tempo, nós queremos que você também cresça na sua comunhão, na sua intimidade com o Espírito Santo. Nós queremos viver algo novo em Deus. Ano passado, nós colocamos o tema da festividade: novos níveis. E é isso que nós queremos viver ainda, novos níveis em Deus. Deus tem mais para a nossa vida, Deus tem mais, Deus tem mais. E quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que tantos homens colocaram Deus em primeiro lugar. Abraão, eu amo o texto de Abraão, quando disse que ele preferiu sacrificar Isaac, para dizer para Deus: Deus, eu amo meu filho, mas eu quero que o Senhor saiba que eu amo mais o Senhor. Eu amo meu filho, mas o Senhor é o número 1 na minha vida. Quando nós olhamos para José preferiu ser preso, acusado, caluniado, mas ele disse: longe de mim pecar contra o meu Deus. Longe de mim pecar contra o meu Deus. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego serem lançados numa fornalha de fogo. Mas ele disse: eu não darei a minha adoração a outro, somente ao meu Deus.
Eu não darei a minha adoração a outro, somente ao meu Deus. Somente o meu Deus é digno da minha adoração. E às vezes nós temos nos curvado diante de tantas coisas, sabe? É tempo de dizer para Deus: Deus, tira tudo aquilo que toma o teu lugar na minha vida. Tira de mim tudo aquilo que tem feito eu me prostrar. Oh Senhor, é só diante da tua presença que eu quero estar prostrado. É diante da tua presença que eu quero estar largado, Senhor. Somente a ti eu quero adorar. Aleluia! Aleluia! Quando a gente olha a Bíblia, a gente percebe que Daniel preferiu ser lançado em uma cova dos leões do que adorar outra pessoa ou ficar sem buscar a Deus. Às vezes nós temos vivido dias que nós não estamos nem debaixo de pressão, que nem Daniel. Não pode orar outro Deus, não pode orar outro rei. E Daniel disse: eu prefiro ser jogado na cova dos leões, mas eu não perco o tempo de adorar o Senhor. Eu não perco esse momento de estar na presença do Senhor. E a Bíblia diz que ele estava ali no mesmo lugar, todos os dias, no mesmo horário, buscando o Senhor. Nós só temos quantos dias que o ano começou, gente? 5 dias. Quantas promessas talvez você fez no início, no final do ano passado? Ai, Senhor, esse ano eu não busquei nada. Ah, Senhor, esse ano eu não orei. Ah, Senhor, esse ano eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Tem 5 dias que o ano começou. Você cumpriu já alguma coisa que você prometeu no dia 31? Você já orou mais do que o ano passado? Você já buscou mais do que o ano passado? Você já fez algum jejum esse ano? Você já leu a Bíblia? Me diga, você já fez alguma coisa para Deus que mostrasse realmente que você estava arrependido por ter passado o ano de 2024 sem colocar Ele como prioridade da sua vida? Você já fez alguma coisa para mostrar para Ele que você está sentido por ter passado um ano inteiro sem ter tido tanta intimidade com Ele como você falou para Ele que desejava? Às vezes nós estamos falando de boca, só que Deus não é criança. Ele não se ilude por nossas palavras. Ele quer ver a nossa intenção, a nosso coração, a nossa disposição. Sabe, não adianta a gente falar: Senhor, eu quero mudança, se o nosso coração não projetar, não preparar, não dizer: Senhor, a partir de hoje eu sou uma nova Daniele. A partir de hoje, pastor, eu sou uma nova Daniele. A partir de hoje eu sou uma nova mulher, eu sou um novo homem, Deus. É tempo de mergulharmos mais fundo. É tempo, sabe, esse é o ano que nós estamos iniciando com fome, com sede de Deus. É o ano que nós estamos dizendo: Senhor, fere meu coração. É o hino que foi mais cantado esses últimos dias, dizendo: fere meu coração com fome, fere meu coração com sede, fere meu coração, Deus. Oh, aqui é uma casa que tem pão, aqui é uma casa que tem água. Só precisa de fome, de sede dos filhos dele. Aleluia! Aleluia! Os apóstolos e tantos homens preferiram ser mortos do que negar o nome do Senhor. Preferiram ser mortos do que negar o nome do Senhor, porque colocaram Deus como prioridade na sua vida. E a pergunta que eu te faço é: o que tem tomado o lugar de Deus na tua vida? O que tem tomado o lugar de Deus na tua vida? Fecha os seus olhos e começa a pensar aí. O que tem tomado o lugar de Deus na tua vida? Já fazem 5 dias que o ano começou. E o que roubou o lugar de Deus na tua vida nesses 5 dias? Porque você não conseguiu orar? Porque você não conseguiu buscar? Porque você não conseguiu jejuar? Porque você não conseguiu ler a Bíblia? O que tem roubado o lugar de Deus na sua vida? Sabe, esse é o tempo de dizermos para o Senhor: Senhor, me perdoe. Me perdoe, porque muitas vezes eu não tenho priorizado, Senhor. Eu não tenho
primiciado a minha vida, eu não tenho primiciado o meu tempo, eu não tenho primiciado as minhas ofertas, eu não tenho primiciado tudo que eu tenho a Ti. É tempo de dizer: Senhor, tudo que eu tenho é Teu, tudo que eu tenho é Teu. Recebe a minha vida, recebe o meu coração, recebe o meu tempo. Aleluia. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus não recebe menos que o primeiro lugar em nossas vidas. Deus não recebe menos do que o primeiro lugar em nossos corações. Então peça para o Senhor agora. Diga para Ele: Senhor, o ano está só iniciando. Me ajude a Te priorizar. Me ajude a Te priorizar em todo tempo. Que nada roube o lugar de Deus na tua vida. Amém? Minha família é bênção do Senhor, mas ela não pode roubar o lugar de Deus na minha vida. A minha casa é bênção do Senhor, mas ela não pode roubar o lugar de Deus na minha vida. O meu trabalho é bênção do Senhor, mas ele não pode roubar o lugar de Deus na minha vida. A minha empresa é bênção do Senhor, mas ela não pode roubar o lugar de Deus na minha vida. Tudo que Deus nos dá é bênção, mas nada pode roubar o lugar do Senhor nas nossas vidas. Nada. Assim como ele disse para Marta: Marta, tudo isso é bom, mas tem uma coisa que é mais importante, é mais necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Sabe que se você tiver que escolher, prefira estar aos pés do Senhor, prefira estar na presença do Senhor. Porque algumas coisas você pode dizer: ah, pastor, eu preciso tanto. Sim, você precisa, mas sem Ele você não consegue viver. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu quero que nesse momento você fale com Deus, que você seja sincero com o Senhor. Talvez as promessas que você fez no início, no final do ano, até agora você não conseguiu cumprir nada. Mas peça para Deus um coração que tenha fome, que tenha sede dEle. Um coração que tenha sede pela presença. Um coração que tenha fome pela presença, paixão pela presença. Você pode clamar e você pode dizer: Senhor, vem. Vem mais uma vez, Senhor. Vem mais uma vez, Senhor. Vem mais uma vez. Nos perdoe, Senhor, pelas vezes que nós colocamos tantas coisas no Teu lugar. Nos perdoe por muitas vezes não priorizarmos a Tua presença, Senhor. Nos perdoe por muitas vezes não colocarmos o Senhor no pedestal de honra. Temos trocado a Tua presença por tantas coisas, Senhor. Mas a palavra que o Senhor disse para Maria é que somente uma é importante. Então aquece a chama em nossos corações novamente, Pai. Nós queremos viver esse ano mais intensos, mais apaixonados pela Tua presença. Nós queremos mergulhar mais fundo, nós queremos ir mais longe, Pai. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós queremos